Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vamos ler juntos a uma só voz? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Bom, vamos orar nesse momento mais uma vez? Senhor, usa-me para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja nessa noite, que aqui se acha reunida. Abra os nossos corações, ó Deus, para ouvirmos a tua palavra. Prepara o nosso espírito, a nossa mente, Senhor, para que a receba de bom grado. E que nós saiamos nessa noite edificados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema central do capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é a ressurreição de Cristo Jesus. Aliás, a ressurreição de Cristo e a ressurreição do povo de Deus, da sua igreja. Na ressurreição de Cristo Jesus, a esperança que ele traz aos crentes também ressuscitarem. Se você pode folhear a Bíblia, a partir do versículo 1 do capítulo de número 15, fala sobre a ressurreição de Cristo, o penhor dessa ressurreição, as primícias daqueles que já morreram em Cristo, a ressurreição e a relação à vida prática. Depois trata sobre a ressurreição daqueles, os ressuscitados se terão corpos, e depois, por fim, os vivos serão transformados. O apóstolo passa a narrar sobre as grandes e gloriosas verdades a respeito da ressurreição e encerra de uma maneira um tanto quanto diferente o capítulo 15, através do verso 58. Segundo o comentarista Barnes, a frase, portanto, meus amados irmãos, em vista das grandes e gloriosas verdades que nos foram reveladas a respeito da ressurreição, Paulo encerra toda essa importante discussão com uma exortação àquela firmeza na fé que deve resultar de verdades tão gloriosas e de esperanças tão elevadas quanto essas verdades são adequadas para transmitir. A exortação é tão clara que precisa de pouca explicação. A igreja de Cristo, meus irmãos, ela precisa despertar-se para esse relevante tema, uma das doutrinas que foi dada aos santos para manterem-se vivos em seus propósitos, em servir ao Senhor com qualidade. Nós precisamos servir ao Senhor com qualidade, e às vezes nós precisamos buscar dentro da palavra de Deus elementos que nos fazem transbordar de alegria em trabalhar no reino de Deus. Em face do ensino falso e de várias tentações, a esperança da ressurreição encorajou os crentes da igreja de Corinto e deve encorajar eu e você também nos dias de hoje a perseverarmos firmes e fiéis em nossa fé, aguardando a recompensa da ressurreição e a glória eterna. O texto, meus irmãos, ele apresenta uma jornada gloriosa dos filhos de Deus neste mundo, antecedendo a ressurreição prometida por Cristo Jesus. E hoje nós vamos mergulhar nas verdades dessa passagem e descobrir como podemos aplicá-la em nossa jornada de fé. Observem que a primeira carta de Paulo aos Coríntios foi uma carta muito dura, escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, que estava vivendo um momento muito pernicioso, momento crítico da vida dos crentes. No entanto, quando ele já vai finalizando a carta,
ele mostra a respeito da ressurreição de Cristo e a ressurreição de todos aqueles que um dia foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Isso é muito importante. Daqueles que um dia, pela fé, se entregaram a Cristo, olharam para a cruz, viram em Cristo Jesus crucificado a razão da sua fé, a salvação das suas almas do inferno eterno, e assim um dia abriram seus corações e colocaram Jesus ali no centro das suas vidas, para que pudessem assim glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ponto de viverem para Ele nesse mundo, inclinados a fazer a sua vontade, porque uma coisa é você ter uma experiência real com Jesus, outra coisa é você ter apenas um assentimento intelectual. Eu sei que Cristo ressuscitou, Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para me dar a vida eterna, e um dia eu fiz a minha pública profissão de fé na igreja, mas isso não significa nada, se você não estiver inclinado às coisas de Deus, e a fazer a vontade do Pai, a conhecer a vontade de Cristo através das Santas Escrituras, e vivê-las em sua vida de uma maneira plena, procurando de viver de uma maneira plena, abortando dos seus lábios a mentira, abortando dos seus lábios as palavras dolosas, palavras chulas, né? Aquele xingamento que muitas vezes os crentes às vezes xingam, né? Tomando atitudes de levar, de testemunhar para as pessoas que te cercam a respeito do Cristo que vive em você. E quando estão na igreja, sentir aquele amor pela igreja, aquele entusiasmo em ir ao culto, para louvarmos junto em coletividade o Cristo Senhor Jesus crucificado. Isso sim deve estar e permear o coração do crente, caso contrário, ele simplesmente se torna um transeunte dentro da igreja, mas irá para o inferno. É preciso ter uma experiência real com Jesus. A você que entrou nessa noite, nesse santuário, se você ainda não teve uma experiência real com Jesus, procure conhecer, olhar para a cruz e ver o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Ele morreu para te dar a vida eterna, a fim de que você pudesse receber esse presente ainda nessa vida, e quando fechar os seus olhos, ter a certeza que vai encontrar-se com Ele na glória. Mas o que nós podemos destacar aqui para aquele que já teve essa experiência com Jesus, aquele que já vive uma vida com Cristo? Primeiramente, esse texto, ele nos convoca para uma firmeza inabalável. O imperativo sede, a Bíblia diz aí, né, no capítulo 15, versículo de número 58, assim: portanto, os meus amados irmãos, sede. Essa palavra sede, no grego, ela é utilizada pelo apóstolo Paulo com o sentido de erguer-se, aparecer na história, aparecer no cenário, não ficar oculto, não ficar escondido, mas visível aos olhos dos que a cercam. Então, o crente, ele não pode ficar escondido, ele não pode ficar oculto, ele não pode desaparecer do cenário, ele tem que estar presente, ele tem que estar atuante. É esse o sentido da palavra sede. Já o vocábulo firmes, né, o vocábulo hebraios no grego, tem o significado que estão sentados, imóveis, firmes, lutando para manter uma posição, não desequilibrando-se, não pendendo para um lado ou para o outro, não caindo, mas mantendo-se firme em pé, de forma que não se abale, de forma que a sua fé se torne firme, inflexível e obstinada à cruz de Cristo, pois seu sacrifício é que nos garante a ressurreição. A exortação, sede firmes, inabaláveis, né, não sugere inatividade, mas a ideia de firmemente persistente, constância,
não permitindo que sua fé se mova da esperança da ressurreição por meio de Cristo Jesus. Ou seja, você tem que estar firme na esperança de que um dia, quando você morrer, você vai ressuscitar com Cristo Jesus e herdar a glória eterna. Você não pode desviar o seu foco disso, você não pode desviar os seus olhos disso, você não pode desviar a sua fé disto. Você precisa manter esse foco, crendo que um dia isto vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, irá acontecer com cada um daqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo, passaram pela experiência da salvação, tiveram esse encontro com Cristo e um dia fecharam os seus olhos para o mundo. Então eles ressuscitarão dos mortos para a vida eterna. Amados, em outras palavras, é manter a expectativa da aproximação da ressurreição, ou então a ascensão aos céus, porque embora ele esteja falando da ressurreição, nós sabemos que se Cristo chegar hoje, a igreja vai subir. Aqueles crentes verdadeiros, aqueles crentes que tiveram uma passagem profunda de transformação na sua vida por Cristo Jesus, esses subirão para os céus da glória. Eles não passarão pela morte, eles já entrarão na glória eterna. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: ergam-se, apareçam, sejam inflexíveis, lutando para manter a sua posição, ativos, firmemente persistentes, não permitindo que sua fé na esperança da ressurreição de Cristo se mova sequer 1 milímetro, mas mantenha a expectativa de sua ressurreição e ascensão aos céus. Devemos ser firmes, queridos, e inabaláveis na esperança da ressurreição por meio da fé no Evangelho. Ainda citando Barnes no seu comentário, ele diz: seja firme, forte, confiante na fé, tendo em vista a verdade de que você será ressuscitado. Não fique abalado ou agitado com as lutas, com as tentações, com os cuidados da vida. Esteja firme na fé e não deixe que o poder do pecado, ou o sofisma da filosofia fingida, ou as artes do inimigo da alma, o seduzam da fé do Evangelho. Sempre abundantes, a palavra de Deus nos diz, ou seja, em todo modo, de modo contínuo, incessante, progressivo, abundantes na obra do Senhor. O termo abundante no grego, meus irmãos, o perisseu, é um usado de uma flor florescendo de um botão até abrir completamente. É isso que é a abundância. Você vai crescendo, você vai desabrochando, admirado, sendo assim, admirado por todos, né? Também tem o sentido de ter mais e acima de um certo número ou medida, que sobre, que transborde, ser preeminente, exceder, superar na obra do reino de Deus. Eu pergunto, será que você é abundante na obra do Senhor? Será que você supera? Será que você é como aquela flor que abre, todos começam a ver, que você não está apenas na igreja como um parasita, apenas constando no hall de membros da igreja, mas você tem feito algo de tão valioso no reino de Deus, que a sua fé, o seu trabalho, a sua obra, ela é abundante, a sua vida é abundante, ela aparece, ela é visível aos olhos daqueles que são crentes, daqueles seus irmãos na fé, como também aos olhos dos seus vizinhos, aos olhos dos seus companheiros de trabalho, de escola. Em onde a planta do seu pé pisa, as pessoas vejam você uma vida cheia da graça de Deus, e essa graça em nós, ela abunda, ela não nos faz permanecer calados, escondidos, como diz o texto, né?
o sede aqui é para aparecer e não ficar escondido. Então você tem que aparecer, não aparecer para si, mas aparecer no sentido de trabalhar no reino de Deus, assim como Paulo fez, assim como Paulo foi, como outros apóstolos o fizeram, foram homens e mulheres descritos na palavra de Deus, que fizeram muito pela obra do Senhor e apareceram. Assim como essas mulheres hoje aqui, na sua simplicidade, fizeram aquilo que estiveram ao seu alcance dentro da obra do Senhor, sendo executado lá na SAF, mas fizeram. E você tem feito? O que você tem feito pela obra do reino de Deus? Eu não estou falando em si pela igreja, porque a igreja é também a extensão do reino de Deus, mas eu tenho que perguntar para você, o que você tem feito para Deus? Será que as pessoas têm visto você? Têm visto no bom sentido, visto que você é uma pessoa que preocupada com o reino de Deus, inclinada a fazer as coisas para Deus, e faz com amor, faz de uma forma exímia, com esmero, trabalha no reino de Deus. É isso que o texto está querendo dizer, você tem que ser abundante no reino do Senhor. É como um vulcão que outrora adormecido, hoje transborda sua lava de maneira abundante a ponto de ser visto e admirado como um fenômeno da natureza. A obra do Senhor deve exceder em nossas vidas, a ponto de ser admiradas e não ficar adormecida em nossos corações apenas, mas ser admiradas por todos que nos cercam. Não é apenas estar engajado na obra do Senhor, mas engajado diligentemente, laboriosamente, aguardando a ressurreição decretada por Cristo Jesus. Sempre abundante na obra do Senhor é colocar a mão no arado. Não é deixar com que os outros coloquem a mão no arado, é você colocar a mão no arado. É você desejar trabalhar no reino de Deus, é você se dedicar à obra do mestre, é você sair do seu ostracismo, é sair da sua zona de conforto e dizer, eis-me aqui. Eu fiquei feliz, esses tempos atrás, uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou pronto para ser utilizado na obra do Senhor, estou aqui porque quero trabalhar. Que bom que todos os membros da igreja pudessem falar assim, pastor, o que eu posso fazer no reino do Senhor? Mas, irmãos, nós não podemos ser aquelas pessoas adormecidas, empobrecidas espiritualmente, que às vezes dá mais trabalho do que trabalha. Existe uma frase que diz assim, tem crente na igreja que não trabalha, mas dá trabalho. Em vez de dar trabalho, vamos trabalhar, vamos juntar, vamos pegar, para de reclamar. Tem gente reclamando das coisas. Irmãos, o diabo ele entra, ele procura, ele ataca, ele tenta atingir as vidas das pessoas, para que você comece a fazer críticas dentro da igreja, criticar um trabalho, criticar a liderança, criticar algum irmão da igreja, e você não quer trabalhar no reino do Senhor, e você está escondendo assim o seu potencial, em vez de ser abundante na obra do Senhor, você é aquela pessoa que tenta puxar para trás. Se você é assim, meu irmão, vai orar, você precisa de oração, é preciso que nós oremos para que a igreja acorde, para que ela seja abundante na obra do Senhor, seja esse vulcão que solta suas lavas, e faz com que o brilho incandescente do fogo que sai dali, possa ser visto por todos, possa ser admirado. Amados, nós temos que ser assim, é colocar a mão do arado, é dedicação máxima ao serviço do Mestre Jesus, a quem pertencemos por meio da conversão de nossas almas. Um dia, todos aqueles que foram convertidos não podem viver à beira de uma religiosidade aparente, ele tem que ser crente de verdade, ele tem que vestir a carapuça, ou melhor, vestir a camisa,
colocar a armadura da fé e batalhar por uma fé que uma vez foi dada aos santos, é envidar esforços em obedecer às Escrituras e tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. Não é trabalhar na igreja para agradar o pastor, não é trabalhar na igreja para aparecer para as outras pessoas, mas é para a glória de Deus, para a honra de Deus. E será que nós temos feito isso, trabalhando para a honra, para a glória de Deus? Será que o que eu faço dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro da escola onde eu estudo, dentro da igreja, eu faço para a honra e glória de Deus? Ou estou apenas aquela pessoa que fica parada no tempo? Vai pensar, vai analisar. Você precisa de orar, mas você precisa parar para pensar na sua vida de fé. É destacar-se na obra do reino de Deus. É o compromisso que assumimos, empenhando a nossa palavra pela fé e colocando em crédito o nosso caráter, na perfeição do nosso raciocínio, dentro da liberdade que nos é oferecida pelo Evangelho, em compartilhar com os outros a respeito do que Jesus fez, quanto à sua grande vitória na cruz, que nos garante a vida eterna na volta de Cristo. E por último, meus irmãos, aqueles que estão na jornada gloriosa, como filhos de Deus, eles aguardam a prometida recompensa. A Bíblia diz assim, no versículo 58, no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabendo que no Senhor, a quem reverenciamos, o nosso trabalho não é vão, pois esse adjetivo vão, no grego, kenos, tem o significado de vazio, destituído de verdade. Aquele que está em Cristo Jesus e trabalha no reino de Deus não pode ser aquela pessoa vazia, destituída de verdade. O adjetivo, ele tem o sentido de lugares ou vasos que nada contém. Ainda tem o sentido de infrutífero, sem propósito, destituído de riqueza espiritual, de alguém que se vangloria de sua fé como uma posse transcendente, ainda que seja sem os frutos da fé. Amados, o nosso trabalho não pode ser infrutífero, nós não podemos ser um vasilhame que não contenha nada. Você é assim? Faço uma pergunta para você, você é assim? Não, eu já estou contente, eu sou crente desde lá de 1950 e lá vai bolinha, ou menos que isso. Meu irmão, Deus não está interessado no tempo que você é crente, Ele está interessado se o seu trabalho é frutífero. O que você tem feito no reino dá frutos? Ou você é aquela pessoa que puxa o carrinho, né? Você sabe que a igreja é comparada como uma carroça cheia de pedras. Na frente vai o pastor puxando e alguns crentes empurrando. Por um outro lado, tem uns crentes sentados em cima da carroça, vendo todo mundo puxar e não faz nada. Tem crente assim, dentro da igreja. Não despertou. Acorda. Você não pode ficar dormindo, o seu trabalho tem que ser frutífero, você não está dando fruto nenhum. Você é vazio. Acorda, você é destituído de riqueza espiritual, que bate no peito, olha, eu tenho a salvação, mas na verdade você não produz nada pela sua fé. O trabalho que exercemos no reino de Deus é significativo, ele é frutífero, entre outras coisas. Por isso que ao proclamar a palavra de Deus, haveremos de obter o resultado glorioso. E esse resultado é a recompensa que virá para os cristãos, é a garantia da ressurreição em Cristo para viver na glória eterna que nos prometeu. Meus irmãos, nós trabalhamos nesse reino, porque nós seremos recompensados como filhos de Deus. Nós trabalhamos nesse reino, porque nós sabemos que um dia fomos comprados com o sangue da cruz. E isso nos estimula, ao ver a obra missionária de Jesus, eu tenho que me tornar um missionário aqui também, eu tenho que amar, ter paixão pela obra de Deus,
paixão por esse Cristo, ser motivado pela palavra de Deus, ser motivado pela cruz, para trabalhar no reino do Senhor, para que meu trabalho não seja em vão. Porque o meu trabalho não será em vão, porque eu vou ter a vida eterna. Então, amados, nós precisamos disso. Além disso, Paulo nos assevera em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Cada um, veja bem, cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Por isso que o trabalho do Senhor não pode ser feito de forma relaxada. Você já leu lá em Jeremias 48, versículo 10? Jeremias 48, 10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Se já fazer a obra relaxadamente é maldito, imagine não fazer. Ficar de braços cruzados. Deus vai cobrar de você se você é filho dele. Se você não é filho dele, não se preocupa não, porque o inferno já está de boca aberta te esperando. Porque aqueles que não são filhos de Deus, meus queridos, muitas vezes eles não vão ser despertados por essa mensagem. Não serão. Não serão. Aqueles que não são filhos de Deus, eles ouvem a mensagem do Senhor, mas não estão nem aí, sabedores de o quê? Que simplesmente, um dia, quando passar, eles vão ficar boquiabertos, porque o Senhor vai falar assim: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Brincaram de crente, foram à igreja, mas a sua vida não mudou, a sua história não muda, o trabalho no reino nem puseram a mão no arado, não são merecedores da glória eterna, porque nunca tiveram de fato um encontro com Jesus. Mas aqueles que tiveram o encontro com Jesus, queridos, esses sim põem a mão no arado, esses sim amam a obra do Senhor, esses sim amam a palavra do Senhor, esses sim amam as almas perdidas que se perdem nas trevas. É preciso ir atrás. Por isso nós não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. O galardão só receberemos após a nossa morte e ressurreição. O galardão é a recompensa da recompensa. A recompensa é a ressurreição. A recompensa da recompensa é o galardão. Não há recompensa igual, maior do que a ressurreição do corpo para a vida eterna. Um estado de imortalidade e incorrupção. Um estado espiritual e honroso. Isso tudo significa que o nosso trabalho no Senhor não é vão. O que você faz na obra do Senhor não é vão, porque um dia o céu se abrirá para te receber, e você ouvirá do Senhor: vinde bendito do meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparada antes da fundação do tempo. Queridos, que coisa maravilhosa, o nosso Deus dizendo isso, nos recebendo na glória. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Que coisa linda. Mas tem muitas pessoas que são fiéis no pouco. Amado, no site da Biblioteca do Pregador, encontramos registradas essas palavras, abro aspas: os cristãos serão recompensados com o prêmio da vida eterna com Jesus no céu por ter uma vida cristã. Todo esforço, perseverança e sofrimento não serão em vão. Jesus ressuscitou e as pessoas testemunharam isto. É verdade, portanto as Escrituras são verdadeiras e os cristãos herdarão a vida eterna no céu com Jesus, fecho aspas. Podemos facilmente desanimar, queridos, é verdade. Podemos facilmente nos desanimar ao pensarmos que o nosso labor talvez resulte em nada, de ter corrido em vão, se esforçado inutilmente, como Paulo expressa lá em Filipenses capítulo 2, versículo 16, abre o texto para nós, e 1 Tessalonicenses 3, 5, olha o que Paulo diz lá em Filipenses 2, 16,
preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri, olha a palavra aí, em vão, nem me esforcei inutilmente. E olha o que diz 1 Tessalonicenses 3, versículo 5, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse, e se tornasse inútil o nosso labor. Ou seja, Paulo trabalhava para que os crentes fossem edificados, que não fosse inútil o labor missionário que ele teve. Por isso Paulo lhe sim expressa: mas podemos nos lembrar da promessa que, quando Deus criar novos céus e nova terra, seu povo gozará dos frutos do seu labor e verá que os seus esforços nunca foram em vão. Abra para mim aí Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7, olha o que está escrito aí: vi novo céu e nova terra. Vocês podem ler comigo? Vamos juntos? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Conforme nota sobre esse texto, Ellicott afirma: porque tudo, abro aspas, porque tudo isso é assim, porque há uma vida futura, que esta vida aqui seja digna dela. Preste bem atenção, há uma vida futura, mas que essa vida em que nós estamos vivendo seja digna daquela vida que nós haveremos de viver. Você pode ficar fraco e desanimado se pensar que todo o seu trabalho para Deus e a verdade aqui pode ser desperdiçado, mas não é assim. Não pode ser em vão se for do Senhor. E é muito impressionante e muito expressivo do verdadeiro espírito do Evangelho, que um capítulo que nos conduz passo a passo, através do processo calmo, da lógica, e através de passagens brilhantes de eloquência irresistível aos mais sublimes pensamentos da imortalidade, deve finalmente terminar com as palavras de dever claro e prático. O cristianismo nunca separa em preceito ou promessa a vida que é agora e a vida de que há de vir. Eu quero encerrar, meus irmãos, essa palavra colocando algumas aplicações práticas para que podemos tirar do verso 58 da carta de 1 aos Coríntios, capítulo 15. É necessário avaliarmos a nossa herança doutrinária da palavra de Deus quanto à ressurreição. É uma herança que eu e você, que fomos lavados e remidos no sangue de Cristo, temos, se aguardarmos de fato e ansiosamente esse dia. Se estamos firmes, convictos, com a fé inflexível, obstinada, visivelmente ansiosa por esse momento, ou então os atrativos desse mundo,
ou os atrativos desse mundo são o que ocupam o centro da nossa existência, deixando escondido de nós mesmos, o afã pela ressurreição que dará início à vida eterna. É verdade, queridos. Às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso trabalho, tão preocupados com a nossa própria família, tanto preocupados com nossas finanças, tanto preocupados com a nossa vida, com os nossos lazeres, com os nossos prazeres, que na verdade nós não temos um afã para as coisas divinas. A ressurreição de Jesus, ela não pulsa em nossos corações. A nossa ressurreição em Cristo Jesus, ela não pulsa em nossos corações. O desejo de um dia estar com Cristo nos céus já não é mais evidente na nossa alma. Perdeu-se o encanto da fé. Será que já esquecemos que um dia o nosso fim chegará e que a ressurreição para a vida eterna deve ser, se ainda não é, um tema pulsante nos nossos corações? Precisamos avaliar se a expectativa da ressurreição tem nos motivado a sermos abundantes na obra de Cristo. Que haja em nós um vulcão que transborda intensamente a graça de Deus por meio do trabalho laborioso no reino de Cristo. Não estar engajado na obra de Deus por estar, mas envolvido, vamos dizer assim, até o pescoço nesta obra, para que brilhe a nossa luz aos homens deste mundo. O trabalho que exercemos no Senhor é significativo. O trabalho que exercemos no Senhor é frutífero. Deve ser uma pergunta. O nosso trabalho no Senhor é significativo, é frutífero ou é sem luz, sem brilho, como uma brasa que se esfriou? Cremos que obteremos resultados gloriosos, que a recompensa da vida eterna virá por meio da ressurreição que acontecerá no futuro e que seremos levados para viver na glória eterna prometida por Cristo Jesus? Será que nós cremos nisso? É preciso perguntar isso para os crentes. Será que você crê nos resultados gloriosos, na recompensa da vida eterna por meio da ressurreição que acontecerá no futuro e que seremos levados para viver na glória eterna prometida por Cristo? Você crê nisso? Às vezes você está dentro da igreja e não crê nisso. Que o galardão é uma realidade, que vivenciaremos uma certeza que somente pela fé aguardamos. Temos sido relapsos ao realizar a obra de Deus, sabedores que será maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Que estejamos ansiosos por receber a recompensa da recompensa, ou seja, o galardão após a ressurreição. Que vivamos a nossa jornada gloriosa com a certeza de que seremos recompensados com o prêmio da vida eterna no céu, por viver uma vida cristã autêntica aos pés de Jesus aqui na terra. Não desanimemos ao pensarmos que em nada resultará o nosso labor no reino, porque os homens não vão ver. Eu não vou ganhar status, eu não vou ganhar fama se eu trabalhar no reino de Deus, mas que nós estamos nos esforçando, que não estamos nos esforçando inutilmente, pois certamente haverá recompensa, e que os nossos esforços nunca foram em vão na obra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém?